No vídeo de hoje do Veículos e Velocidade, a gente vai falar do Mobi Tracking. E eu vou começar pelo principal atributo desse pequeno Fiat. Para mim não é tanto o consumo de combustível e também o tamanho, mas o principal atributo que eu acredito que esse modelo tem é a altura em relação ao solo, que fazem do Mobi Tracking um carro muito adaptado para andar nas cidades de interior e na aventura urbana das grandes cidades, porque com quase 20 centímetros que ele tem em relação ao solo, é difícil raspar em valeta, buraco e até em uma rampa de garagem. Então, se tu gostar do vídeo, não te esquece, te inscreve aqui no canal do Veículos e Velocidade. Ativa também o sininho para ficar por dentro sempre quando tiver alguma novidade. Até porque toda semana tem vídeo novo com notícias e com os nossos testes. Então, o principal atributo que a gente percebe aqui no Mobi Tracking é justamente a altura que ele tem em relação ao solo. São quase 20 centímetros, exatamente 19 centímetros que esse carro tem em relação ao solo. E tem um outro atributo muito interessante: 24 graus de ângulo de ataque. Tudo isso favorece o uso desse carro em pequenas cidades, que tem muitas ruas de pedra, de terra, e também evita que ele raspe em alguma rampa, por exemplo. E depois, quando a gente estiver andando, a gente vai poder testar justamente como é a consistência da suspensão desse pequeno Fiat. Mas agora, vamos dar uma circulada nele para ver como é o Mobi Tracking 2022 aqui por fora. A linha 2022 reforçou o apelo aventureiro do Mobi. Primeiro com a chegada da versão Tracking e também porque a linha intermediária da gama, que é o Mobi Like, recebeu alguns adereços e eu vou mostrar nesse mesmo carro aqui. Esse aqui então é a versão top de linha, que é o Argo Tracking. Aqui no capô ele ganhou este adesivo, que é em preto fosco. Na grade a gente tem o logo da Fiat escurecido e aqui na parte inferior do para-choque a gente tem esse aplique aqui em preto fosco que fica um pouco mais saliente. Nos cantos a gente tem farol de neblina na versão Tracking e também as rodas de liga leve. Mas esses dois itens, eles fazem parte de um kit de opcionais. É o kit Style por R$ 2.300 e só está disponível como opção na versão topo de linha Tracking. Nas outras ele não está disponível. Esta moldura na caixa de roda, que está nas rodas aqui da frente e também nas rodas de trás aqui do Tracking, ela vem também na versão Like. Mas o adesivo na parte inferior das portas, ele é exclusivo da versão Tracking. E aqui na parte de trás, a gente tem uma outra situação. Os emblemas da versão identificam a versão top mais aventureira. E também na parte inferior do para-choque, a gente também tem essa parte mais saliente aqui do próprio para-choque. Um pouco mais saliente, como eu falei, em relação à pintura, né? Mas isso aqui também está disponível na versão Like. Então, tanto a intermediária quanto a topo Tracking ficaram com essa cara um pouquinho mais aventureira. E outro destaque está aqui na parte superior. Na versão Tracking a gente ganhou esta anteninha aqui, por sinal ficou bem bonitinho. Também temos as barras flutuantes no teto e toda a parte do teto ela é em preto, combinando inclusive com a tampa aqui do porta-malas. Como a gente sabe, o Fiat Mobi ele tem uma tampa toda ela de vidro e a abertura só pode ser feita pela chave, que nesse caso aqui é uma chave canivete. Agora, o porta-malas realmente ele é algo que o futuro dono do Mobi precisa entender, que ele não é um carro grande nem foi feito para carregar coisa. O acesso é dificultado porque ele é fundo, o porta-malas não tem uma abertura muito grande e as bagagens ficam mais para baixo aqui. E é claro, o espaço é bem pequeno. Realmente a gente está falando de um carro compacto. Agora, aqui da parte de trás, a gente vai para frente do Mobi para falar do motor desse carro. Alguns anos tiveram opções para o Mobi do motor 1.0 3 cilindros da Fiat, o Firefly. Mas agora o que a gente tem aqui atualmente nesse carro é justamente um propulsor 1.0 Fiat Fire Evo.
Esse carro, ele tem 73 cavalos de potência com gasolina e também 9,5 kgfm de torque. Esse motor aqui, olhando assim os números absolutos e pensando que hoje a gente está em tempos de carros 1.0 turbinados, isso pode até parecer pouco, mas a gente tem que levar em conta que esse carro aqui só tem 907 quilos, então não precisa muita força para fazer ele andar. A receita do motor do Mobi não é o que há de mais avançado na Fiat, pelo contrário. Com o motor Fire de 4 cilindros, ao invés do Firefly de 3, a proposta é ter um carro com manutenção fácil e já conhecida dos mecânicos. Assim, o custo de um possível reparo fica mais em conta e o motor, já consolidado, garante vida longa ao pequeno Fiat. Aqui dentro, é óbvio que a gente não podia esperar muita coisa. Afinal, a gente está falando de um carro de entrada. Pelo menos a chave desse Mobi aqui é canivete. Agora, o plástico é o que domina aqui dentro. Não tem tecido nas portas, apenas uma diferenciação em termos aqui da padronagem do plástico. A parte superior do painel, a parte central, toda ela é em plástico. Agora, surpreende um pouco, porque o acabamento ele é bem feito. A gente não tem aqui, por exemplo, nenhuma rebarba tocando nesse encaixe do painel aqui. Não tem nada que machuque os dedos. Tirando aqui, em que uma peça parece ficar um pouco menor do que a outra, por exemplo, aqui os comandos do ar-condicionado parecem ficar um pouco menores do que o painel. No mais, tá tudo certinho, tudo direitinho, bem encaixado. Inclusive aqui a central multimídia. A versão Tracking tem o volante de 3 raios com esse black piano aqui e multifuncional. E também tem um outro aspecto aqui no Fiat Mobi. A gente tem a entrada USB, temos uma saída aqui 12 volts, né, para carregamento de telefones, o ar-condicionado e a central multimídia. Já falei do farol de neblina que é opcional e o acionamento é feito aqui por esse botão. No mais, o carro ele se mostra relativamente confortável dada a proporção dele, né? É um carro em que a gente não consegue, por exemplo, colocar o banco muito mais para trás, justamente porque a gente não tem muito espaço. E se colocar o banco mais para trás, vai ficar mais difícil para o outro ocupante sentar. Esse carro está equipado com os vidros elétricos e as travas elétricas, mas os vidros elétricos são só nas portas da frente. Mas um destaque, o espelho retrovisor aqui também é elétrico e o comando fica justamente nessa posição aqui da porta, né? No console ou no apoia-braço aqui da porta. A gente também tem ar-condicionado, manual, analógico, um ar-condicionado tradicional. E a direção do Mobi é uma direção hidráulica, não é uma direção elétrica. Aqui na parte superior do Mobi, a gente tem na versão Tracking esse console de teto aqui, ó, que inclusive pode servir como um porta-óculos e tem também um espelho aqui, para caso a gente ande com criança, o que também, né, é o que seria normal para andar aqui atrás, porque 2 adultos vão ficar apertados, a gente tem condições desse espelhinho aqui poder monitorar a gurizada lá atrás. Agora, uma coisa que não me agrada muito é o cluster, o painel de instrumentos. Eu vou dar a partida aqui, justamente para que a gente possa ter uma ideia de como ele é. Desde que essa geração de painel chegou aqui no Brasil com o Fiat Uno, eu não gosto muito dela, porque eu acho que os instrumentos e as informações ficam sobrepostas e isso dificulta a visualização. Agora, se não mudou até agora, é porque ele vai continuar assim. Conta-giros ali do lado, o velocímetro na parte central, maior, e ao centro, sobreposto, a gente tem o marcador da gasolina no lado esquerdo e o marcador da temperatura do carro no lado direito. E depois ali no meio a gente tem informações do computador de bordo desse carro, o que até surpreende porque ele tem algumas informações interessantes. Agora, o destaque aqui na linha 2022 é a central multimídia com essa tela de 7 polegadas. E é legal porque ela é bastante rápida na hora em que a gente aperta. Ela tem capacidade para se conectar com telefones celulares de maneira sem fio, também reúne informações do veículo. Por exemplo, aqui ó, a gente tem inclusive o computador de bordo do carro que eu acabei de zerar, a autonomia,
tudo aqui na tela. Também temos informações de rádio, de áudio, qual a fonte de áudio que a gente está escutando e o pareamento com o telefone celular. Além disso, essa tela ela pode ser personalizável, a gente pode configurar a forma como a gente quer ter a tela ali no carro. Sobre o conforto dos bancos, eu vou falar quando eu estiver dirigindo. Agora, a gente não pode deixar de falar do espaço no banco de trás. E levando em conta, é claro, que nós estamos falando de um subcompacto, do menor dos carros feitos aqui no Brasil. E é óbvio que a gente não vai esperar muita coisa. As portas até abrem bem, 75 graus. Agora, o espaço aqui no banco traseiro, realmente ele é reduzido. O banco está na posição adequada para que eu possa conduzir, e eu não tenho uma movimentação de pés muito boa. A minha perna e o próprio assento, que é curto, eles ficam numa posição não muito confortável aqui. A gente tem um ajuste de altura aqui do encosto de cabeça, mas realmente o espaço, se for para 2 adultos, ele deve ser limitado em 2 adultos. Não pode ser para 5 pessoas, como o carro sugere aqui, com esse 5º apoio de cabeça aqui. E não é um carro muito confortável para que um adulto faça uma longa viagem aqui atrás. Ele vai cansar e vai cansar bastante. Mas eu já falei demais, até para sair é um pouquinho apertado. Mas eu já falei demais mesmo, agora a gente vai então dirigir o Mobi para ver como é que ele se comporta dentro da cidade. Dirigindo o Mobi, a gente vai fazer um percurso então de 25 quilômetros entre o bairro Espírito Santo, aqui em Porto Alegre, e o bairro Humaitá. O que a gente vai fazer? Sair do extremo sul e ir até o extremo norte aqui da capital gaúcha para experimentar como é que esse carro se comporta. E a gente já começa logo aqui nessa rua de pedra irregular para experimentar essa suspensão. Já dá para dizer que ela é realmente consistente. É uma suspensão que a gente sente muito até aqui dentro, o volante, a vibração, sente muito aqui dentro a vibração das pedras, mas ao mesmo tempo a gente percebe que o carro tem sim uma capacidade real de andar por muito tempo nesse tipo de condução. Agora já deu para sentir aqui que o freio ele é bem suave, dá para notar que o carro para em seguida, e a direção, que é hidráulica e não é elétrica, ela, nessa pequena manobra que eu fiz aqui para se posicionar na via, justamente para a gente poder fazer a conversão para a direita, eu já notei que ela é um pouquinho pesada. A gente está acostumado já com carro com direção, com assistência elétrica, e aí já começa a notar um certo peso da direção quando a gente pega um carro que tem direção hidráulica. Agora eu vou pegar um pouco de trecho de asfalto, e que esse asfalto aqui ele é bem irregular. Aqui na frente, quando a gente começar a descer, a gente vai perceber o quanto essa rua aqui ela não é muito adequada. A gente vai perceber agora, ó, já começamos com as irregularidades aqui no asfalto, e eu vou até de propósito mirar em alguns buracos para que a gente possa experimentar e ver como é que ele se comporta. Bom, a primeira impressão é de que realmente a altura do solo ela não vai deixar o Mobi raspar em nada, né? Ele se mostra um carro alto, um carro com uma posição bem boa de dirigir, inclusive para mim que gosto de uma posição mais elevada, ele se mostra adequado, porque eu consigo colocar o banco mais para cima e aí eu tenho uma posição, uma visibilidade bem boa. Mas agora, ó, vamos ver aqui no asfalto irregular. Vou mirar no buraco. Ó, suspensão firme, consistente, não dá fim de curso. Ele transmite um pouco da vibração da suspensão para cá, né, dessa buraqueira toda para cá, mas ele não dá fim de curso, e a gente percebe que é uma suspensão consistente, não é aquela suspensão que estala nem que faz barulho, não, é uma batida muito suave, muito sutil, e que mostra que ela é consistente. A gente percebe a consistência, né, desse carro e percebe então o quanto ele está adaptado. Comparado com outros compactos dessa categoria, não dá nenhuma sensação de fragilidade andar no Mobi nessa condição. O motor 1.0 aqui, ele dá conta do recado, mas não dá para esperar nenhum milagre. Por exemplo, agora eu vou aproveitar que eu estou aqui em segunda marcha, 2.500 rotações, ó, e ele demora um pouquinho para fazer o carro andar. Realmente não é um carro para ter acelerações rápidas e imediatas, ele tem uma certa lentidão, ainda que ele seja um carro leve, ele não é um carro de reações instantâneas. Realmente o ponto mais forte do Mobi é a consistência da suspensão e a altura dele em relação ao solo para passar pelo obstáculo urbano
pedra, valeta, buraco, imperfeição do asfalto. Agora o desempenho, ele deixa um pouquinho a desejar. O Mobi, ele tem câmbio manual. Em outros momentos a gente já teve o Mobi com o câmbio automatizado GSR, aquele com os botõezinhos. Agora todos eles estão com a caixa manual de 5 marchas. É uma caixa que tem engates relativamente suaves, né? Por exemplo, ó, reduzir aqui para a segunda, vou passar para a terceira. Só que ela não é como, por exemplo, são os câmbios da Volkswagen, do Gol, do Fox, em que ele é uma caixa mais curta e os engates são mais precisos. Aqui não. Aqui a alavanca é mais longa, até porque o banco fica mais para cima. Os engates, eles são mais longos também. A manobra da mão para poder posicionar e fazer o engreno das marchas, ela é maior, por exemplo, do que em um câmbio da Volkswagen. Mas é aquele câmbio, né, de quem está acostumado aí com a linha Fiat, quem já andou de Uno e já conhece o Uno, não vai ter surpresa, nem vai notar muita diferença em relação ao Mobi. Agora, o que eu consegui perceber aqui nessas pequenas manobras é que ele, apesar dele não ter uma performance e uma retomada instantânea, ele tem uma certa agilidade no trânsito. E pelo tamanho dele, de 3,5 metros de comprimento apenas, ele consegue se meter no meio dos outros carros com desenvoltura. A gente não fica preocupado assim, nossa, será que vai entrar, será que vai passar? Não, ele consegue se virar bem no meio do trânsito urbano. E um desafio urbano, e bem urbano para o Fiat Mobi, justamente pela altura que ele tem, é como é que é passar num quebra-mola. Eu imagino que ele não vai bater nem vai raspar nesse próximo quebra-mola que a gente tem aqui na frente. Mas eu vou até pegar um pouquinho pesado, eu vou passar no quebra-mola aqui a 35 km por hora para ver como é que ele se comporta. 35 e eu não vou frear. Passou muito bem, passou muito bem. Suspensão, ela não fica jogando, não dá fim de curso, não apresenta nenhum tipo, por exemplo, assim, de situação em que a gente vai imaginar, vai pegar o carro embaixo. Não, ele é alto, ele passa com folga em qualquer tipo de imperfeição. E agora o desafio para o Mobi é subir a lomba. Eu vou acelerar em terceira marcha aqui na Avenida Coronel Marcos e vamos ver como é que ele retoma, ou não retoma, né? Apertei fundo, ele está aqui a 50 km por hora e dificilmente ele avança, ele ganha velocidade. Lembrando que eu estou com o ar-condicionado ligado aqui. Apesar de já estar com o pé no fundo, ele demora para deslanchar e não aumenta a velocidade nesse tipo de lomba. Então, o que a gente percebe é que realmente o desempenho não é o ponto forte. O ponto forte é sim a suspensão elevada e a capacidade que esse carro tem aqui de passar por qualquer tipo de pedra e buraco sem dar nenhum susto para o motorista. A primeira parcela de consumo aqui dentro da cidade com Fiat Mobi, o ar-condicionado ligado e essas aceleradinhas que a gente deu aí, ele está fazendo 10,8 km com litro, 10,9 agora. A partir de então, a partir desse ponto, eu vou começar a fazer acelerações mais suaves para ver até que ponto a gente consegue melhorar essa média de consumo. Então, para isso eu vou usar aqui o computador de bordo no trip de quantos quilômetros com litro ele está fazendo. Então, a condução vai ser um pouco mais suave agora, não esticando muito as marchas, para ver se a gente melhora o consumo e ver até quando, né, até o máximo de rendimento que a gente pode ter aqui com o Fiat Mobi. Então, por exemplo, ó, não cheguei a 50 km por hora, cheguei aos 50 agora e já engatei a quinta, para que o carro diminua o giro e a rotação não apresse tanto. O conjunto do Fiat Mobi é realmente um conjunto mecânico bastante tradicional. Todos os faróis são halógenos, tanto os faróis principais quanto os de neblina. O único luxo que a gente tem aqui é ter o farol de neblina, que é opcional só na versão Track. A suspensão aqui do Fiat Mobi, ela é independente do tipo MacPherson nas rodas dianteiras e atrás ela é com eixo de torção, ou seja, não é suspensão independente, está bem longe disso. E a gente tem também um conjunto de freios bastante tradicional, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Qual é a ideia aqui? Manutenção barata e custo de produção barato.
Tudo isso com peças e tecnologias que estão muito longe de ser a ponta, a maior modernidade que a gente possa ter. Bem pelo contrário, é um conjunto tradicional feito para ser durável e feito para ter manutenção e custo de produção barato. Segunda parcial então do nosso passeio aqui em Porto Alegre com o Fiat Mobi. A gente já melhorou um pouco a média de consumo, está em 11,8 km com litro. E eu consegui, inclusive, achar uma posição até um pouco melhor no banco aqui, né? Não é um banco extremamente confortável, mas afinal a gente está falando de um carro de entrada, então a gente precisa fazer, né? A gente precisa dar um desconto, na verdade. Eu consegui colocar ele um pouco mais para cima. A única coisa que às vezes eu sinto é a posição aqui da minha perna e do meu joelho, que não fica exatamente encaixado no banco, fica um pouquinho mais para cima. Então, para uma condução muito intensa durante um dia, um trânsito, que a gente fique muito tempo no trânsito, ou até alguma viagem que o dono vai fazer com esse carro, ele pode incomodar um pouquinho, porque essa posição da perna um pouquinho mais alta não é a mais confortável. Agora, no mais, o carro aqui dentro, ele até surpreende pelo acabamento, porque ainda que ele não tenha nada de luxo, as peças plásticas elas estão realmente bem acabadas, e o volante aqui da versão Tracking, com esse Black Piano que a gente tem aqui, até não fica tão pobre quanto das versões mais simples e se destaca aqui dentro do carro. A nossa parcial, por enquanto, dentro da cidade, melhorou bastante, 13 km com litro. Agora a gente vai aproveitar aqui a Avenida Castelo Branco, que é a que tem o maior limite aqui dentro de Porto Alegre, para a gente poder fazer algumas simulações de retomada com o Fiat Mobi. E a primeira simulação que a gente vai fazer é justamente de 40 até 80 km por hora. Vamos passar para a pista da direita, eu vou reduzir o carro e nós vamos fazer essa simulação em terceira marcha. Então, a gente vai se aproximar aqui, quase 40 km por hora. Chegamos nos 40, afundei o pé em terceira e pé embaixo. Realmente ele demora um pouco para acelerar, 60, 70. Precisa passar das 4.000 rotações. Realmente ele precisa passar das 4.000 rotações para que o Fiat Mobi possa começar a ganhar velocidade. Então a dica talvez seja exatamente essa, reduzir a marcha. Agora a gente vai fazer uma outra simulação de 60 para 80 km por hora. Antes eu fiz em terceira, agora eu vou fazer em quarta marcha. Vamos lá? Afundei o pé de novo, ó, 2.500 rotações, ele continua lento, demora ainda, mais um pouco, não chegou nos 80, agora sim. Realmente, é só quando passou das 3.500, 4.000 rotações que a gente sentiu que o motor estava um pouquinho mais disposto. Então, o motorista e o dono do Fiat Mobi tem que ter em mente de que esse não é um carro de performance. Esse é um carro urbano, ele é um carro para ser utilizado na cidade com reações lentas e que não vai ter aquela coisa instantânea de outros modelos, por exemplo, que a gente já viu aqui no canal com motores 1.0 turbinados. Aqui não. Noite já, e a gente se aproximando então do bairro Humaitá, zona norte aqui de Porto Alegre. Balanço total do nosso percurso aqui na cidade, 13,3 km com litro de média. O que para um carro com consumo urbano, com gasolina, é uma boa média. É uma boa média para andar dentro da cidade, 13 km com litro. Vamos ver exatamente quantos quilômetros a gente andou. 25,5 km rodados, 13,4 km agora. Velocidade média de 29 km por hora e 52 minutos de percurso que a gente fez aqui na capital gaúcha. Eu consegui perceber o seguinte, que é fácil de achar uma posição de condução para o Mobi. Ele realmente tem regulagem de altura no banco, o encosto também é fácil de regular. Agora, ele não vai ser o carro mais amigável caso a gente precise rodar por longos períodos. O banco, às vezes, a gente tem a impressão de que ele não é muito anatômico, de que a gente está encostado numa chapa reta. Então, ele não vai ser um carro muito amigável caso se precise passar muito tempo aqui dentro. E essa posição da perna aqui também, a gente fica com o joelho muito alto e isso pode cansar em percursos mais longos. A grande vantagem desse carro está realmente na altura e na construção da suspensão, já que ele se mostra firme, robusto e sem problema nenhum para atravessar por valeta, buraco ou qualquer outro tipo de imperfeição. Agora, se tu está esperando desempenho, meu amigo, bom, aí não é o Fiat Mobi o teu carro. É melhor partir para um outro modelo, seja ele um 1.4 ou um 1.6, porque realmente aqui no Mobi 1.0 com esse motor Evo, a gente não tem essa condição. O
principal dele é ser um carro de manutenção fácil, de manutenção acessível e para ser mais barato. Hoje a gente fica por aqui. Tchau e até a próxima.